Não sei quanto tempo que tem um peixe daquele ali, talvez 3 meses, 2 meses e meio. Mas ele é muito novinho. E já estava tendo uma isca maior do que ele. Quer dizer, é um instinto predatório muito forte. É por isso que o robalo é o peixe número 1 da pesca esportiva. Não tem, olha, pelo menos na água salgada, né? Não estou me referindo a assim do modo geral. Mas na água salgada, por várias razões. Ele é um grande predador. Os locais onde se pesca ele, como esse aqui, são locais muito bonitos. A pesca em si do robalo proporciona um prazer muito especial, porque não é só pescar o robalo. Tem que observar várias condições em volta. As condições, na minha opinião, em primeiro lugar, as condições atmosféricas. Se a temperatura ela tem uma tendência de estar subindo e tem uma tendência de continuar subindo, aquele dia vai ser provavelmente um bom dia para a pesca do robalo. Esse é o ponto principal número 1, a temperatura. Não é o quanto que está a temperatura, e sim a questão de ascendência. Vamos supor o seguinte: hoje é sábado, quinta-feira a temperatura estava em, hipoteticamente, 24 graus. Sexta-feira, ontem, a temperatura estava em 26 graus. Hoje a temperatura está em 28 graus. E muito importante, amanhã a temperatura tem que estar em 29 graus e depois da manhã ela tem que estar, digamos, entre 29 e 30 graus. Por quê? Porque não está, então nesse caso, não está se prevendo a entrada de uma frente fria. E para o robalo isso representa condições agradáveis de ataque. Ele fica ativo. Vamos supor uma situação contrária. Quinta-feira a temperatura era 29 graus. Sexta-feira a temperatura caiu para 28. Hoje ela tivesse caído para 27. Com certeza hoje a pescaria não seria boa, porque a temperatura está em declínio e ele sente isso e ele vai afundando e vai reduzindo a atividade. Tá, segundo ponto que conta bastante. Em primeiro lugar, a temperatura, mas também, segundo ponto, pressão atmosférica. Ela deve estar obrigatoriamente entre 1011 e 1016. Obrigatoriamente. Fora dessas condições, pode estar a primeira situação da temperatura favorável, mas se a pressão atmosférica também não tiver favorável, nessa faixa favorável entre 1011 e 1016, também vai prejudicar a pescaria. Vai pegar alguma coisa, mas é uma pescaria, pescariazinha normal, 18, 20 peixinhos e tal. Se a temperatura estiver ascendente, a pressão atmosférica estiver dentro dessa faixa que eu falei, pode contar aí com, sei lá, uma pesca de 40, 50 robalos no mínimo, que daí ela está propícia. Vou trocar a isca, vou colocar essa outra. Isso aqui é uma isquinha que eu chamo de zotinho. Eu alterei ela aqui, coloquei um peso, pintei e ela passou a ficar assim, suspende. Quando embaixo da água ela trabalha bem, e quando a gente para de tracionar, ela nem afunda nem sobe. Na verdade ela afunda assim muito levezinha assim, mas na maioria das vezes ela fica mais quietinha. Ou seja, ela fica onde o peixe está. E ela fica na janela de ataque do peixe. É uma isquinha muito boa, já peguei muito, mas muito peixe com ela. Então, continuando, primeiro lugar, temperatura, segundo lugar, pressão atmosférica. Aí tem outras condições que contam muito. Chuva.